Fala, seus losers, winners, amantes da página mais informativa e zoeira do Brasil, do mundo e muito mais. Aqui quem tá falando, mais uma vez, é o Leonardo Sandri. Seja bem-vindo para mais um game dos Fute Losers. Hoje a gente vai jogar o top 3 e a formação tradicional do Fute Losers está aqui presente. João, Bruno, Léo. Vamos começar então com quem tá mais estiloso, a toquinha ou o óculos? A toquinha ou o óculos? Eu vou de toquinha. João, cumprimenta, rapaz. Eu vim aqui representar todos os atletas paralímpicos, né? Que estão aí representando o Brasil. Então, é uma pequena homenagem aí pra Toquinha. Verdade. Vocês que amaram a Toquinha aí no episódio das Olimpíadas, eu vim aqui hoje representar todos os atletas brasileiros. Tamo junto. É nóis. Cumprimenta a rapaziada aí, Bruno. Não, só queria dizer que estamos aqui, ó, gravando na sexta-feira como? Do estilo pra balada. Vambora. Fala oi pra rapaziada aí, Léo. Bom, saudações, e aí o Bruno demonstrando por que ele foi suspenso no podcast passado aí, aglomerando em festas clandestinas. Novamente, né, Bruno? Não aprende nunca, vai pegar um gancho de novo aí. É por culpa dele que a gente tá aqui hoje. Saudades do Pina e saudades do Frutuoso. Bom, pra você que tá vendo aqui nessa altura, você já deve ter percebido que não é uma semana comum, é uma semana, é a super semana dos Fute Losers. Porque Fute já é bom, mas Fute Losers é melhor ainda. Você vai cansar de ver a nossa cara nessa semana. E como dito na belíssima introdução, a gente vai jogar o top 3. A gente jogou no nosso piloto, primeiro programa que a gente fez com o estúdio RVG. Aliás, segue lá eles, rvg.rec. Eu vou ser o host desse jogo. Vou citar para meus 3 amigos um tema e eles terão que me dizer quem eles julgam ficar em primeiro, segundo e terceiro. Por exemplo, qual foi o top 3 do último Campeonato Brasileiro? Flamengo, Inter e Galo. Se você acertou o time, mas errou a colocação na qual ele ficou, você faz 3 pontos. Acertou o time e a colocação, 5 pontos. Gabaritou, acertou os 3 nas 3 posições corretas, 20 pontos. Separei 10 questões e vamos lá ver se o Léo volta a vencer, se o Bruno consegue o bi, ou se o João, com a touca, faz igual os atletas paralímpicos que estão trazendo ouro e consegue mais uma vitória para a carreira. Preparados, rapaziada? Com certeza, bora. Nasci pronto. Primeiro tema, rapaziada. Bora. O Messi foi para o Paris Saint-Germain, temos um super time no Paris. Baseado nisso, eu fui checar quais são os 3 sul-americanos com mais gols na história do Paris Saint-Germain. E é isso que eu quero que vocês me digam. Os 3 sul-americanos com mais gols pelo Paris Saint-Germain. Aí, agora temos os 3. E o corretor do João atacou novamente. Eu amo o corretor do João. Sério? O que mandou? Que eu tô tentando ver aqui. Mandou daí. Ah, não. Igual a Raíssa Legal. Mas vamos lá. Resposta de Rodolfo. O nosso querido Leonardo Rocha. Em primeiro lugar, ele colocou Neymar. Em segundo, Cavani. Em terceiro, Raí. Brunão colocou Cavani, Neymar e Raí. Também os mesmos 3, porém em ordem diferente. E o João não foi diferente. Ele também colocou os mesmos 3. Só que ele também colocou em outra ordem. Ele colocou Cavani, Raí e Neymar. Vamos à resposta certa. Não apenas o sul-americano com mais gols pelo PSG, mas como o maior artilheiro da história do PSG, Edinson Cavani, com 138 gols pelo clube. Então, Bruno e João nesse momento fazem 5 pontos, o Léo faz 3. O segundo lugar ninguém ia saber. Carlos Bianchi, um argentino que marcou 64 gols pelo Paris Saint-Germain. Eu quase coloquei o Crespo, velho. E ele marcou 64 gols. Em terceiro, Raí, ídolo do São Paulo, marcou 51 gols pelo Paris Saint-Germain. Família. Chupa, Léo. Tá errado. O Neymar tem mais de 80 gols.
Aí você tem que reclamar com esse site aqui que eu peguei. Tá achando Não. Neymar tem mais. Eu tenho certeza que Neymar tem mais de 80 gols. Isso aqui é válido pela Liga Francesa, pelo francesão. Então o Neymar não deve ter tantos gols assim pelo Só francesão. pela Ligue 1, você não falou isso, falou? Aí, Não. Não Pera. vem querer roubar agora, não. Você tá querendo dizer que se eu tivesse falado francesão, você não ia colocar o Neymar? Não, porque o Neymar quase não joga. Não, eu ia colocar o Neymar, mas, porra, o Neymar tá na conta. Eu não falei francesão. Você ia botar o Carlos Bianchi? Não, mano, qual era? Você ia botar o Carlos Bianchi? Não foi nem isso. Eu até que eu sei. segunda pergunta, meus amigos. Essa daqui também eu peguei de um site, um portal de futebol do Nordeste. O Nordeste, que lá nos nossos primeiros podcasts a gente vinha falando que vinha muito bem em todas as competições. E assim segue, por exemplo, o Fortaleza, que está muito bem. Eu quero que vocês me digam então, quais são as 3 maiores torcidas do Nordeste? Não é necessariamente os 3 clubes do Nordeste com maior torcida no Nordeste. Meu Deus. Por exemplo, o Flamengo. Explique isso aí, velho. Explique isso aí. Por exemplo, o Flamengo tem mais torcida no estado de São Paulo do que o Santos. É um exemplo. errei os 3, certeza. Bruno, tens que acreditar em seu potencial. Estou falando igual Cristiano Ronaldo. Olha, Esse vídeo é maravilhoso. eu quero deixar claro que vocês 3 colocaram as 3 mesmas equipes. Não é possível, E não. duas delas Mas tá estão aqui, certas. ó, mas tá junto, é conexão. Duas delas estão certas. Vamos lá, o Brunão disse Ceará, Bahia e Sport. O Léo disse Bahia, Sport, Ceará. O João disse Sport, Ceará e Bahia. Bom, o Ceará não está. É o Vitória. Ai, O Ceará tem a louco. quarta maior torcida. A terceira é a do Vitória, quase lá. Por uma colocação que ele não entrou no top 3. E apenas o Léo gabaritou o líder. É o Bahia. O time com mais torcida no Nordeste é o Bahia. bora, Bahia, minha porreta. Também o Léo gabaritou. É o Sport. O segundo time com mais torcida no Nordeste. É o Leão da Ilha, papai. E em terceiro é o Vitória. Em quarto o Ceará. E em quinto, se eu não me engano, eu não tenho certeza se era o Náutico ou se era o Fortaleza. Portanto, o Léo, peço ao Rodolfo que atualize o placar. Vamos já colocar o placar somado. Então, nessa rodada, o Léo fez mais 10, fez 10 pontos. O Bruno fez 3. Ele errou o Bahia também, então 6 pontos. E o João fez 6 pontos. Então, o Bruno vai a 16, o Léo vai a 18. E o João vai a... Perdão, o João vai a 14. Isso, o João vai a 14. Então aí, parei facilitando para o nosso editor colocar agora na tela, final da segunda rodada. Léo toma a ponta no placar com 18, Bruno com 16, João com 14. Terceiro, quesito para vocês, meus amigos. Muito está se falando dos investimentos, né, que Flamengo, Palmeiras e Galo vem fazendo na Série A, correto? Então eu decidi separar o oposto. Eu não quero saber os 3 clubes mais valiosos, porque seria fácil, seriam esses 3. Eu quero saber os 3 clubes mais baratos da Série A do Brasileiro 2021. Elenco? Pelo Transfer Market. Elenco. 3 elencos. E, bom, dessa vez vocês tiveram uma divergência nas 3 equipes. O João disse Cuiabá, Juventude e Chape. O Léo disse Chapecoense, Juventude e América Mineiro. E o Brunão surpreendeu, ele mandou Cuiabá, Fortaleza e Atlético Goianiense. Antecipo a vocês que ninguém cravou o primeiro. O elenco mais barato do campeonato é o Sport, avaliado em 14,7 milhões de euros. Nem o Hernanes conseguiu, com essa chegada, valorizar e tirar a equipe. É porque o Hernandes também já tá velho já. Então, eu não coloquei o Sport porque eu falei, Thiago Neves, o Hernani agora lá. Caraca, na segunda posição, João e Rodolfo
Perdão, João e Léo Rocha, é porque ele está salvo no meu contato como Rodolfo por motivos secretos. João e Léo Rocha fazem 5 pontos, porque é o Juventude, com 15,05 milhões de euros avaliado pelo Transfer Market. E o terceiro, mais 5 pontos para o João. Para João. É o Chapecoense. O Chapecoense é a terceira equipe com 15,18 milhões de euros, somando todos os jogadores do elenco. Portanto, o João faz 10 Mas pontos. como pode ser euro se eles estão no Brasil? É porque Não, o Transfer Market trabalha em euro. É, amigão. O Léo fez 8 pontos, Transfer Market? o João fez 10 e o Bruno zerou. Portanto, Eu vi a liderança escapar. agora para nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos inscritos e para o Dom, o homem da produção, seguir acompanhando. Léo com 26 pontos, João tem 24 e o Bruno paralisado nos 16. Próximo quesito, rapaziada. Seguindo ainda no Brasileirão, eu separei perguntas aqui, né? BR. Seguindo ainda na Série A, seguindo no Transfer Market, me fala aí os 3 brasileiros mais caros do Brasileirão 2021. João Zera, que não está para brincadeira. Ele mandou Gabriel Veron, Hulk e Diego Costa. Suponho que o Diego Costa do Galo e não o zagueiro do São Paulo. E o Brunão mandou Hulk, Gabigol e Pedro. E o meu amigo Léo Rocha mandou Gabigol, Gabriel Veron e Igor Gomes. Bom, gostei dos seus palpites. O Diego Costa chegou recentemente, poderia ter um bom peso no mercado. O Pedro, mesmo sendo reserva de luxo. Igor Gomes, que recebeu sondagens da Europa. O primeiro é o Gabigol. 26 milhões de euros é o que ele vale segundo o Transfer Market. Em segundo, Gabriel Veron, vale 18 milhões de euros. Até agora, Léo Rocha já tem 10 pontos. O Bruno tem 5 e o João tem 5 também. E agora, será que o Léo tem a primeira cravada do jogo? Léo disse Igor Gomes. E ninguém citou esse terceiro. É um jogador que foi recém-vendido, porém ele ainda está atuando. É o Matheus Henrique, do Grêmio. Ele vale 15 milhões de euros. Não sei exatamente por quanto ele foi vendido. O Léo Rocha, que é encarregado pela transferência, talvez tenha informação. Não sei se ele foi vendido por mais ou por menos, mas o Transfer Market avalia ele em 15 milhões. Eu não acho que ele vale tudo isso aí, não, hein? Eu também não Ele foi pra qual time? Foi pro Shakhtar? Ele foi para algum time da Liga Italiana, junto com o Juan, zagueiro do Grêmio. Sassuolo. O Léo faz 10 pontos. O Bruno faz 5 e o João faz 5 também. 10 para Léo, 5 para Bruno, 5 para João. Ó, Léo, só para confirmar, o Matheus Henrique ele foi pro Sassuolo da Itália e por 15 milhões de euros, que é o que ele vale no mercado mesmo. Não sei se ele valia no momento da transferência. Então, não sei se o Transfer Market atualizou após a transferência ou 15 milhões e suponho que ele e o Juan então vão ficar até o término do Campeonato Brasileiro, então se integrarão para a Liga Série A Team, que agora está desfalcada de CR7. Aí, só uma pergunta só. São quantas... Não, só uma pergunta. São quantas perguntas? Sabe, aqui se tem chance de eles brigar pelo título. São 10. Foram 4 até agora, correto? Correto. Essa foi a quarta. Então dá, ainda dá o sonho real. Para você, meu ouvinte, meu inscrito e para o cara da edição, Léo 36, João 29 e Bruno 21. Estamos separando os homens dos garotos. Porém, os garotos ainda podem brincar, como já diriam os grandes DJs André e Marques, e pode buscar. Seguindo na linha do brasileiro, como antecipado no último quesito, goleiro é uma posição que costuma valer menos. Porém,
Até recentemente, com as falhas de alguns grandes goleiros ou boa fase de outros grandes goleiros que vem garantindo resultado, definindo resultados, digam quais são os 3 goleiros mais caros do Brasileiro. Eu gostei da grafia do João. De novo. Calma, alguém vai mudar? Alguém vai mudar? Não, eu vou assim. O João disse o Everton em primeiro, Diego Alves em segundo e Sácio em terceiro. Boa. Que seria o goleiro Cássio. O Léo Rocha disse João Paulo, Diego Alves e Santos. Santos não o time, Santos o goleiro. Que não é do Santos, que esse é o João Paulo. Brunão disse goleiro do Galo, no qual é o Everson. Diego Alves e goleiro do Palmeiras, no qual é o Caraca, mano. Eu sei o nome, só que, tipo assim, eu tô corretor, mano. Eu falei, Ele queria é que o nome é parecido, ele queria diferenciar, entendeu? Exatamente. Já antecipo que nosso líder ficou zerado nessa. Porém, os outros 2 pontuaram. Fala pra mim que o Everson não... Tá. Eu ia colocar ele. Aí eu falei... Os outros 2 pontuaram. O goleiro mais valioso ninguém nem citou. É o Cleiton, do Red Bull Bragantino. Mano, pelo amor de Deus. Que vale 5 milhões de euros. Quem também vale 5 milhões de euros, porém é um pouco menos valorizado no mercado pela idade, é o goleiro do Palmeiras, o Everton. E em terceiro, é o cara que foi alvo de protestos pelo João, porque ele disse que ele teria se desvalorizado, porém ainda fica no top 3. Thiago Volpe vale 4 milhões de euros. Fiz 3 pontos. 3 pontos para João, 3 pontos para Bruno, Léo zerado. Essa foi a mais difícil para vocês até o momento. Goleiro do Palmeiras. Cleito tem condições de ser o mais valioso. Eu não acho que o Cleiton ainda tenha se firmado como um goleiro, tudo isso que se espera. Acho que o Ivan, por exemplo, que segue atuando pela Ponte na Série B, tem um potencial maior que o dele, mas ele é muito bem contado no mercado. Quando o cara é novo assim, é normal. O Igor Gomes é o jogador mais valioso do São Paulo, ele não é titular, e é o jogador mais valioso, e aí? É a idade. É bonito. O Igor Gomes? Igor Gomes, pelo Transfermarkt, é o jogador mais caro do São Paulo. Mais que o Daniel Alves? Daniel Alves já tá com a idade Daniel avançada. Alves tem um valor mínimo, acho que é de 2 milhões só. Aliás, quem é um jogador que mais valorizou-se no São Paulo e que vem sendo especulado para a seleção argentina, que eu não sei quando sai a convocação, talvez já até tenha saído, Emiliano Rigoni, que está sendo muito elogiado pelos portais da Argentina e deve ser convocado para a seleção. São hermanos. Muito com méritos, exatamente, como disseram meus amigos, com méritos. A Argentina que venceu a Copa América e busca firmar para fazer uma grande Copa. Bom, próximo quesito para vocês, indo de Série A para a Série B. Só vocês não anteciparam o placar, certo? Vai 3 pontos para João e 3 pontos para Bruno. Então agora, o Léo segue estacionado nos 36, o João vai a 32, Bruno vai a 24, deixando a disputa um pouquinho mais legal. Pulando de Série A para a Série B, eu quero que vocês digam os 3 elencos mais valiosos da Série B do Brasileirão 2021. Léo Rocha, que foi o primeiro a enviar, disse Cruzeiro, Vasco e Botafogo. João disse Vasco, Cruzeiro e Botafogo. E o Bruno disse Vasco, Cruzeiro e Vitória. Vitória tá quase caindo. João e Bruno, parabéns, vocês acertaram o líder. O Vasco é o clube, por muito, diga-se de passagem, mais valioso da Série B. É um time valendo 27,6 milhões de euros. Erga a Cruz de Malta. Avante, e Vasco. Em segundo, um clube que o Bruno não citou e que o João e o Léo citaram, porém na posição errada. É o Botafogo, o segundo clube mais valioso. 19,9 milhões de euros. Quase 8 milhões a menos do que o Vasco. E em terceiro é um clube que ninguém lembrou.
Não, não é o Cruzeiro. O Cruzeiro, Não? se eu não me engano, ele é o 4º ou 5º clube mais valioso. Em terceiro, com uma certa folga também, é o Goiás, recém-rebaixado. Vale 14,9 milhões de euros. Goiás. Portanto, 5, 8. O João fez 8 pontos, o Bruno fez 5 pontos e o Léo fez 6 pontos. Até quando eu acho que eu me dou bem, eu me dou mal. Para você, na sorte, o jogo está mais jogado do que nunca, meu amigo. Léo Rocha, 42, João, 40 e Bruno, que se eu não me engano foi o líder da primeira rodada, tem agora 29 pontos e vai correr atrás do prejuízo. Tchau, Bruno! Tchau! Como nós somos brasileiros, dá para encerrar agora o quesito Campeonato Brasileiro. Falamos de Brasileiro Série A, Brasileiro Série B, agora eu vou falar somando todas as séries A do Brasileiro, de 1971 até a de 2020, ou seja, todas as edições completas de Campeonato Brasileiro. Quero que vocês citem quais são os 3 times que mais marcaram gols. Os 3 times com mais gols marcados no Brasileirão de 1971 até 2020. Vocês não fugiram muito, mas também não foram exatamente iguais. O João disse Santos, São Paulo e Flamengo. O Léo disse São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. E o Bruno disse Santos, Flamengo e Palmeiras. O líder, com uma grande folga, pelo menos segundo essa tabela, com 99 gols a mais do que o vice, é o São Paulo Futebol Clube, com 2.173 gols marcados. Em segundo, esquecido por todos, vem o atual líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, 2.074 gols marcados. E em terceiro, é o clube com mais gols no mundo, que nessa tabela fica apenas na terceira colocação. É o Santos, com 2.059 gols marcados. Logo abaixo vinham, não necessariamente na ordem, o Flamengo e o Cruzeiro, que vocês citaram. Bom, o Léo foi o único que cravou o São Paulo como líder, porém ele errou os outros 2. O Léo faz 5 pontos. João acertou 2, porém fora de ordem, faz 6 pontos. E o Bruno acertou 1, fora de ordem, 3 pontos. Então 6 para João, 5 para Léo, 3 para Bruno. Você tá rápido, hein? Agora a disputa está mais acirrada ainda. João está buscando de ponto em ponto. Léo Rocha, 47 pontos. João, 46. Bruno, 32. Vamos para a próxima rodada, que é a oitava rodada. Vamos à reta final, é a hora da verdade. Vocês estão preparados, meus caros amigos? Com medo. Só bora. Léo Rocha está com medo de ser o São Paulo do Diniz, que abriu uma margem muito folgada e acabou perdendo o gás. Bom, vamos lá. O João vem tentando ser o Flamengo, que não liderou o campeonato inteiro ainda, mas pode assumir na reta final e sagrar-se campeão. O Bruno, como um bom corintiano, vem representando o Corinthians. Não, só tipo Fortaleza. Dá uma graça lá em primeira, depois nunca mais. Tudo bem. Ainda seguindo sobre o Brasil, mas agora falando sobre as Olimpíadas que recém acabaram. Brasil Bem, o Brasil é bicampeão olímpico. E eu quero que vocês digam quais são os 3 jogadores maiores artilheiros do futebol olímpico masculino do Brasil. Bom, Brunão disse Neymar, Ronaldinho e Zico. João disse Ronaldo, Neymar e Ribamar. Ribamar, que infelizmente nunca fez um gol e nunca disputou um jogo válido pelos Jogos Olímpicos. Um jogo. No Brasil. E o Léo Rocha disse Richarlison, Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Bem, ninguém citou o primeiro e ninguém citou o terceiro colocado. O Richarlison, se eu não me engano, já está em 4º ou 5º nesse ranking, mas ainda não entra. O Richarlison tem 5 gols.
O maior Richard tem 5 golzinhos, tá achando que fez 20. O maior artilheiro com 12 jogos e 8 gols marcados é esse cara aqui, ó. Bebeto. Bebeto. Bebeto é o maior artilheiro do Brasil no futebol olímpico. Em segundo, temos um empate, como pré-acordado com vocês, e o Léo Rocha faz 5 pontos e o João também faz 5 pontos. Porque Neymar com 12 jogos e 7 gols marcados. Brunão também pontua, só que colocou na posição errada. Neymar com 12 jogos, 7 gols marcados, empatado com Romário, que tem 6 jogos e 7 gols. O Neymar é o Romário é o único jogador que, até agora, dos citados, que tem o saldo positivo. 6 jogos, 7 gols. Outro jogador que também tem o saldo positivo e que nem deve ter passado pela cabeça de vocês, com 5 jogos e 6 gols, é Leandro Damião. Damião jogou. Leandro Damião jogou em 2012. Aliás, Léo Rocha, se eu não estou confundindo, o Neymar fez mais gols em 2012 do que em 2016. Ele fez 4 gols em uma Olimpíada e 3 em outra. Perfeito. O Richarlison, eu vacilei, eu devia pelo menos ter colocado ele em segundo, mas aí eu ia perder o Neymar em segundo, porque eu sabia que o Richarlison estava perto de passar o Bebeto, ele só precisava fazer 3 gols na final. Só. Ele perdeu 3 gols claros na final. Exato. Um pênalti e 2 gols cara a cara. E aí no critério de desempate ele passaria porque ele teria menos jogos. Porém, o Richarlison que tem 3, 4... o Richarlison tem 6 jogos, 5 gols. Aí é uma inversão com o Damião. Então, o João fez 5 pontos. O Léo fez 5 pontos. E o Bruno fez 3 pontos. Eu não aguento mais sofrer. Com isso, o Bruno tem que gabaritar as 2 próximas para ter chance de título. Eu troquei o Ribamar pelo Romário. Quer dizer, ao contrário, né? Romário pelo Ribamar. Bom, você não faria ponto se você coloca o Romário e o Neymar. Eu ia te dar um ponto extra, porque seria um empate, mas não faria o ponto do Leandro Damião, que é o terceiro. A classificação continua com a mesma distância. Léo Rocha 52, João 51. E lá longe. Aí temos Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Grêmio, Cruzeiro e o Brunão com 35 pontos. Ele falou que ele ia ser o Fortaleza, eu acho que ele é o Vasco no passado, que na quarta rodada estava líder e depois foi rebaixado. O Inter em 2016 A meta é fazer também 40 foi pontos, líder e pra caiu. estar no momento. 45? Será que você chega nos 45 para não cair? Acho que não. Acho que esse ano vai ter que estar caindo. A crise tá osso. O clube não reforçou. Complicado. Então, vamos ao penúltimo. Penúltimo quesito, o jogo totalmente em aberto. Saindo do Brasil, porém ainda ficando na América Latina, a gente já, toda vez que a gente jogou esse jogo, mesmo que fora de gravação, a gente falou muito da Libertadores, quais eram os países ou os times com mais Libertadores. Porém, eu não quero falar da Liberta, eu quero falar da segunda competição mais importante, a Sul-Americana. Aí você meteu o louco. Eu quero que vocês digam quais são os 3 países com mais títulos da Copa Sul-Americana. Os 3 mandaram o primeiro e o segundo lugar igual e os 3 colocaram um terceiro país diferente. Porém, eu já antecipo que nenhum dos 3 colocou o terceiro país certo. E os 3 fizeram 10 pontos, já antecipo isso pra vocês. O João disse Argentina, Brasil e Chile. O Brunão disse Argentina, Brasil e Colômbia. E o Léo disse Argentina, Brasil e Peru. O correto é Argentina, Brasil e Equador. Louco! Que saco, mano. 9 títulos. Vou ficar devendo para vocês quais são os títulos exatamente dos times argentinos. O Brasil tem 4. Um título para Internacional, um para São Paulo, um para Chapecoense e um para Furacão. E o Equador tem 2. Um da LDU e um recentemente do Independiente del Valle, do Miguel Ramírez, que recentemente deu entrevista falando que se arrependeu de ter vindo para o Internacional. Eu não tava lembrando se a LDU tinha ganhado uma Sul-Americana. Não lembro se em 2009 ou 2010. Então, acho que foi o ano seguinte que ganhou a Libertadores, 2009.
Eu sei que o primeiro clube que ganhou a Sul-Americana foi um peruano, que foi o Cienciano. E aí eu tava na dúvida, tentando lembrar se o Sporting Cristal tinha levado também. Aí eu falei, vou de Peru. Se eu não me engano, foi em 2002 a primeira edição da Sul-Americana. Um clube Os que times nunca campeões da Argentina é Boca, o River eu não tenho certeza se tem, o Defensa e Justiça, que é o tem, atual o campeão, River tem. e a Colômbia, que poderia entrar nessa lista, porém, como a gente deve saber, infelizmente, né, por um motivo triste, o Atlético Nacional não tem o título de Sul-Americana, porque após a tragédia com a Chapecoense, ele deixou o título com a Chapecoense, já que a final não pôde ocorrer. O Atlético Nacional, que era amplo favorito, afinal de contas, era o atual campeão da Libertadores. Naquela época, o regulamento permitia que o time disputasse as duas competições. É isso, eu queria dizer que time grande não cai. Chegamos nos 45. Bruno chegou cravado às 45 com uma rodada de antecedência. E Léo com 62, João com 61, Bruno com 45. Bruno ainda tem chance de título. É só o Brunão cravar que o Brunão ganha. E torcer contra os adversários, claro. A gente falou de Olimpíada, a gente falou de time europeu, time brasileiro, Série A, Série B. Vamos falar da competição mais importante do planeta? Copa do Mundo. E vamos falar do país que tem mais títulos, do Paulistão. que é o Brasil. Eu quero que vocês digam quais são os 3 técnicos brasileiros que mais comandaram a equipe na Copa do Mundo. Que comandaram a seleção brasileira. Se eles comandaram alguma seleção estrangeira, não conta. Vamos começar pelas respostas do Brunão, que disse em primeiro Zagallo, em segundo Felipão, em terceiro Wagner Mancini. Wagner Mancini ainda, até o momento que esse vídeo está indo ao ar, não assinou o contrato com a seleção brasileira. Assinou, minhas fontes ligou, tá tudo certo já. Tite caiu, então? Tite caiu. Caiu, vai voltar pro Corinthians. O atual líder disse Zagallo e Felipão, também em primeiro e segundo. Em terceiro, diferente do Brunão que disse Wagner Mancini, o Léo disse Parreira. E o João disse Zagallo e Felipão também. E na terceira posição ele colocou o único técnico até o momento da seleção brasileira que comandou a equipe em 2 Copas do Mundo seguidas, sem ter sido campeão de nenhuma das duas. Porém, que é considerado o maior treinador da seleção brasileira, mesmo sem ter ganho Copa, que é o mestre Tele Santana. Tele, esqueci do Tele. Eu ia colocar ele, mas não. Você é um trouxa. Vocês inverteram a ordem do primeiro e do segundo, porque o técnico com mais jogos em Copas do Mundo pela seleção brasileira é o Felipão. Por isso que eu frisei pela seleção brasileira, porque ele também comandou a seleção portuguesa na Copa do Mundo. E uma curiosidade é que o Felipão comandou em todos os jogos possíveis. Para uma equipe ser campeã da Copa, ela disputa 7 jogos. O Felipão tem 14 em 2 Copas, já que em 2014 ele não ganhou, mas ele chegou a semi e disputou o terceiro lugar, ou seja, ele disputou todos os números de jogos possíveis. E o Zagallo, João, você que ser saudosista, qual que é o número da sorte do Zagallo? Ixi, velho, não vou lembrar não, velho. É o 13? É o 13. 13 mesmo? E curiosamente é o número de jogos que o Zagallo comandou a seleção brasileira. Felipão 14 e Zagallo 13. E com um jogo a menos que o Zagallo, temos um dos nomes citados. Wagner Mancini. Já antecipo que não é o Wagner Mancini. Droga. É o Tele. Então o Brunão fez 6 pontos. Quem você acha que venceu, loser? Quem você acha? Coloca a musiquinha de drama. E aí, Todo Brunão, mundo quem como venceu? assim. Aí, Todo Léo, mundo mas como assim. Eu acho que foi o João, mano. Você acha que foi o João? Eu espero que tenha sido. O Léo não merece. Olha a agonia do garotinho ali, ó, o Rocha. O Léo não merece, não. Ele tá muito arrogante. Muito afobado, é. Nunca vi. Ele com Vamos lá então, rapaziada. Tele Santana, ele comandou a seleção brasileira na Copa de 82 e 86, correto? Correto. 82 ele foi até onde? Quarto. Ele foi até as quartas. E perdeu para o Paulo Rossi, correto?
Correto. 86 ele foi eliminado invicto, caindo nos pênaltis. Em qual fase? Faço ideia. Acho que foi na semi. Foi nas quartas também, se eu não estou enganado até. A minha esperança é que naquela época eram menos times, então pode ser que tenha ido direto para as quartas. Só que o Parreira, eu não lembro quantas copas ele pegou. Então, antes que vocês respondam, para eu poder fazer meu suspense, na teoria... O Parreira ele não comandou, ele foi auxiliar, se não me engano, em 98 2014. e 2014. Ele comandou em 94. 94, isso. Não, Agora, calma, Pô, é posso verdade, falar? verdade. Posso dar a resposta? Então, na teoria, se vocês estão certos, é o Parreira. o Santana caindo 2 vezes nas quartas, então 3, 4, 5, 5 mais 5, ele tem 10. Vamos fazer isso com o Parreira. Parreira comandou a seleção brasileira nas Copas de 94 e 2006. Verdade. 94, ele foi campeão, jogou 7 jogos. Vou gritar. Jogou 7 jogos. E em 2006 ele caiu nas quartas. Então vamos lá, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. O Parreira é o terceiro técnico com mais jogos em Copas do Mundo pela seleção brasileira. Vou botar audiodescrição aí pra a galera entender. Coloca uma legenda aí, o homem da produção, por gentileza. Coloca aquela música da Darude Sandstorm. Você vê que, tipo assim, a alegria do vídeo foi, porque a chance de o Bruno ou eu ser campeão era muito, né, mais acessível, muito mais, seria uma coisa mais, vamos dizer assim, alegre, porque esse arrogante ganhou agora, né? É um cara que... O campeão voltou, a Deus aí. A torcida já... Hoje já eu tava ouvindo aquela música do Post Malone, Congratulations, que ele fala... Esqueci o que ele fala ao certo. Ele fala parabéns. Fala, parabéns, né? Que é o nome da música. E aí eles falam, trabalhei tão duro e cheguei até aqui. E eles falaram que eu não seria nada e hoje eles dizem parabéns. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Falaram que eu não ia chegar de novo, que minha época tinha acabado, que eu era igual o tricolor paulista, que não ganhava mais nada, vivia de história, ó. Tamo aí de novo, ó. Certo? A gente que falou de seleção brasileira, o Léo, que era o maior campeão, tá estacionado, igual a seleção tá. A seleção brasileira talvez volte a ser campeão. Quem sabe a seleção já não consegue também. O Léo vence o jogo. O Léo tá tão emocionado que ele nem somou aqui. Deixa eu falar pra vocês quanto que ficou o placar final. O Bruno fez 6 pontos. O João fez 6 pontos. E o... Fiz 11. Fez 11. 5, 8, 11, exato. Então, o Léo faz 73 pontos e levanta a taça. 73 pontos que também é a pontuação de campeão brasileiro, muitas das vezes. Teve alguns que ganharam com um pouco menos, alguns com um pouco mais. Se eu não me engano, nunca um time que fez 73 pontos perdeu o título. A não ser que tenha sido nesses últimos campeonatos que foram mais acirrados. Pode ter sido aqueles anos que o campeonato era disputado com 24 clubes, né? É possível. João, 6 pontos a menos, 67, pontuação de Libertadores. Posso falar? Brunão faz 51 pontos para Brunão. Homenagear a galera aí. Que tanto falou da Sociedade Esportiva Palmeiras, que fez aniversário. Parabéns para todos os palmeirenses. Ele faz 51 pontos, é uma pontuação que talvez dê para pegar uma sula aí, né, João? Talvez. Fala aí, João, o que você quer falar? Não, eu queria saber qual que é o quadro aí de vitórias nos nossos jogos, nos nossos games. Eu tô em último. Tô hexa já, tá? Eu tenho 3. Você tem 1, João? Eu tenho 2, pô. Então você tem 2. Eu tenho 3 ou 4, você que é bom nisso. Eu ganhei os últimos 2. E aí eu tinha ganho no estúdio, eu ganhei o da transferência e eu ganhei o piloto. Eu tenho 4, eu sou tetra. Então o Léo tem 6 pontos, tem 6 títulos, eu tenho 4. O João tem 2 mesmo? Tenho 2.
Eu só não me lembro qual é o segundo, mas o primeiro foi. Pedaço de bosta campeão. Foi no nosso primeiro que a gente fez agora, no Skype. Assim, de vídeo. Ele tem dois mesmo. Ele ganhou aquele um no estúdio e um na gravação. O do estúdio eu não lembro qual que foi. Foi o do pedaço de bosta. E o Bruno, que É verdade. de uma grande vitória com sobras, acabou não conseguindo o bi. Então, agradeço se você nos acompanhou até aqui. Não sei quanto tempo vai dar, acho que a gente até estourou um pouquinho. Porém, o que importa é que a super semana dos Foot Losers, Foot já é bom, Foot Losers é ainda melhor. A gente agradece. E como uma das maiores, se não a maior fã dos Foot Losers, Amanda, disse nos comentários, ela que é bem próxima de um dos integrantes aqui do Foot Losers, ela sentiu falta da música. Então, bom, Léo, você ganhou. Escolhe aí uma banda. Mano, de verdade, não dá pra cantar, velho, porque senão eu vou fazer barulho e aí... Não, você ganhou, você pode escolher e a gente canta aqui pra ti. We are the champions. We are the champions. Losers, 'cause we are the champions of the world.